Sejam todos muito bem-vindos. As nossas saudações fraternas de paz e bem, que Jesus nos envolva na sua paz e que o nosso ser em amplitude possa aqui aurir renovadas forças, novas luzes, para assim melhor dirigirmos os nossos passos nas pautas da vida. Somente para contextualizar, gostaria de saber se há alguém aqui na plateia que esteja cá pela primeira vez ou que não seja espírita. Alguns já perceberam. Alguns levantaram o braço e são espíritas, mas levantaram o braço. Então, a nossa reflexão de hoje será o tema, como vimos, ser espírita. E ser espírita no sentido mais profundo da palavra ser, atendendo ao verdadeiro sentimento do verbo ser em amplitude. Não ser na persona, naquilo que somos hoje, mas na totalidade do nosso ser, daquilo que já fomos, naquilo que somos e naquilo que seremos. E então, atendendo ao verbo ser e à amplitude do nosso ser, ponderemos juntos. De que forma esta escolha de ser espírita molda o meu cotidiano e o meu processo de crescimento e desenvolvimento humano ou espiritual? De que forma impacta ou molda a minha vida o facto de eu me dizer espírita? Muda alguma coisa? O que pode o Espiritismo esperar de mim de modo particular? Por que veio até mim o Espiritismo e qual a sua finalidade? Por que razão eu vim ao encontro do Espiritismo ou por que razão o Espiritismo veio ao meu encontro? Lembrando que, para nós espíritas, a Páscoa é um momento de reflexão. A Páscoa é quando nós revemos os nossos conceitos, nós não vivemos aquela paixão de Jesus, aquele sofrimento, não ficamos a vibrar nesse sentimento, porque a mensagem de Jesus é muito além disso e a mensagem maior dele é quando nos entrega o dom da vida e diz de onde ele vem e para onde ele vai. E de onde ele veio e para onde ele foi, ele disse, eu vou para lá preparar-vos um lugar. Então temos isso garantido e para nós espíritas a Páscoa simboliza esse ponto de reflexão. E às vezes nós achamos, isto, desculpem aqui um à parte só, é que nós achamos que somos nós que escolhemos o tema da palestra, ou achamos que somos, e as coisas é engraçado como é que as coisas depois se encaminham e vocês vão perceber ao longo da palestra como nós somos apenas marionetas movimentadas por alguém superior, pelos mentores da casa, provavelmente, até porque esta palestra era para ser feita antes e depois teve que ser adiada por algumas razões. Portanto, é engraçado que as coisas aconteçam assim, nós achamos que sabemos muito e quando percebemos nós andamos ali nas peças de xadrez. Porque tantos nos afirmamos espíritas e muitos até já possuímos alguns conhecimentos a nível doutrinário, mas será que atendendo ao verbo ser, nós o somos em plenitude e amplitude do nosso ser? E Kardec define muito bem esta questão dos bons espíritas no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando-se de uma parábola, a parábola do semeador. E ali Kardec, fazendo uma analogia, uma comparação, Kardec compara a semente que cai no meio dos espinhos e aí compara com aqueles que chegam à doutrina por meio do sofrimento, por força das dificuldades, aquele que adentra dentro da doutrina por força das suas dores, por força dos fenómenos, porque se sente e não se entende aquilo que se passa consigo, anda então disperso nos seus sentidos, dentro daquilo que distrai, que gera curiosidade, e esse é o primeiro passo
e a primeira experiência para se chegar ao Espiritismo. E Kardec compara com a semente que cai no meio das silvas. Depois há uma outra semente que é lançada e que cai ao longo do caminho. E esse Kardec compara com aquele espírita que até já recebeu alguns conhecimentos espíritas, que até já consegue entender as consequências morais e filosóficas da doutrina, mas que ainda não as aplica a si próprio. Aquele que é muito ápice a julgar os outros e a apontar os dedos e ainda não consegue incorporar em si a mensagem. E, por fim, Kardec compara a semente que cai no bom solo àquele que ele denomina por espírita cristão, aquele que realmente incorpora a mensagem e faz um esforço de transformação da sua vida. Kardec faz ainda uma quarta divisão, isso já no livro dos médiuns, e aí Kardec fala daquele que seria o espírita exaltado. Aquele espírita que anda sempre a florear, que não se concentra no que é essencial e que se perde muitas vezes naquilo que são os números, naquilo que é exterior, naquilo que é o fenómeno e não se foca naquilo que é essencial e que é a verdadeira mensagem do Espiritismo, a transformação de si mesmo. E assim Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, enquanto alguns contentam-se com o seu horizonte limitado, portanto com o horizonte materialista, outro que apreende alguma coisa de melhor esforça-se por desligar-se e sempre desligar-se desse horizonte material e sempre o consegue, se firme tem a vontade. Esse o verdadeiro espírita. Então aqui Kardec dá-nos logo aqui, e nós espíritas temos isto na ponta da língua. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. É desta forma que Kardec fala dos bons espíritas. E alguns levantaram o braço, mas nem todos. Mas se fizesse a pergunta que fiz ao início, incluindo eu, a esta altura já podíamos levantar o braço. Mas cumpre-nos, e até porque alguns estarão cá ou ouviram menos vezes, falar um pouco do que é o Espiritismo. E no livro O que é o Espiritismo, é um livro muito simples, um livro pequenino, que resume a doutrina, e é um livro de poucas páginas, quem quiser ler, a direção também tem aí uma biblioteca, também pode ceder, se alguém quiser. E então diz-nos isto: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência da observação e uma doutrina filosófica. Kardec apresenta-nos uma filosofia, ou melhor, uma doutrina, que é ciência, filosofia e religião. Enquanto ciência, Kardec define como ciência da observação, esta ciência estuda as manifestações dos espíritos e as leis que regem a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. E o espírito tem o compromisso de estudar, para analisar e não para aceitar cegamente tudo aquilo que ouve ou tudo aquilo que vê, para entender melhor aquilo que sente em si mesmo. Então Kardec ensina-nos desta forma a mantermos um espírito crítico, racional, sempre questionando, comparando os ensinamentos que vêm dos espíritos, aquilo que sentimos e também com as leis universais enquanto ciência. Convida-nos então a compreender os fenómenos espirituais através de uma reflexão individual e coletiva num universo, na compreensão do universo e das suas leis naturais. Assim, ser espírita é ser um estudante,
atento aos fenómenos espirituais, compreendendo as leis naturais, como por exemplo a reencarnação, a lei de causa e efeito, que nos justifica as desigualdades existentes entre os diversos seres, a influência dos espíritos sobre nós, que nos promove alguns sintomas e algumas alterações a nível físico, algumas alterações a nível emocional e psicológico. Então a mediunidade deve ser entendida como laboratório divino, que não visa os interesses pessoais, mas que veio até nós para o bem comum. A mediunidade não é então para servir o nosso interesse, para um espírita, mas para servir o bem comum. Enquanto filosofia, convida-nos a refletir sobre o sentido da vida e a consequente evolução no processo de humanização e de espiritualização do indivíduo. Enquanto filosofia, o Espiritismo convida-nos, ou fazendo aqui um pequeno exercício, se eu pedisse, por exemplo, aqui este companheiro aqui da frente, se eu dissesse assim: diz-me quem és sem dizer o teu nome e o que fazes. Difícil, não é? Mas o Espiritismo dá-nos uma lição e dá-nos uma direção de quem nós somos. E pergunta, e faz-nos com que nós façamos esta pergunta a nós mesmos: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E qual o propósito de estar aqui? Enquanto personas, como eu dizia no início, se nós nos focarmos naquilo que eu sou enquanto Manuel, é difícil entender aquilo que é o ser espiritual. E daí a filosofia, enquanto filosofia, se perguntasse agora, se calhar ao colega, quem sou eu, ele iria dizer: sou um espírito em evolução. De onde vim? Aquilo que Jesus nos disse: da casa do Pai. Para onde vou? Vou para o lugar de onde vim. E o que faço aqui? Qual é o propósito da vida? A minha evolução. Então, o Espiritismo dá-nos estas respostas e convida-nos depois, isto é apenas uma palestra só para aguçar a boca, depois quem estiver interessado pode aprofundar, e nós temos aqui na casa estudos que ajudam a entender melhor estes assuntos. E entender que somos espíritos e não corpos deve mudar radicalmente a forma como nós nos movimentamos na vida. Então, se somos espíritos imortais, se estamos a viver uma experiência física, se fomos criados simples e ignorantes, todos fomos criados da mesma forma, uns caminham mais depressa, outros mais devagar, uns foram criados primeiro, outros foram criados depois, daí a diferença das desigualdades, mas todos nós estamos destinados ao mesmo fim, à perfeição, através das múltiplas encarnações, pelo desenvolvimento do senso moral e do senso intelectual. E depois, e isto é também através do estudo, conseguimos chegar lá, por exemplo, na questão 132, perguntam-nos, ou perguntaram às entidades espirituais, ao Consolador, qual o objetivo da encarnação. E hoje a encarnação está praticamente, quem quiser ler, por exemplo, uma obra de Luís Portela, que é um cientista, o fundador da Bial, ele tem quase fundamentado que a reencarnação existe e já não há quase dúvidas em relação a isso. E o facto de acreditarmos nós espíritas deve mudar radicalmente a nossa forma de estar na vida, porque aquilo que nós somos hoje e sofremos hoje é consequência daquilo que semeámos no passado. Portanto, aí nós temos mesmo que pensar melhor e refletir melhor nas nossas ações, sobre pena de podermos padecer numa outra encarnação. E perguntar então aos espíritos qual é o objetivo da encarnação. E o Espírito da Verdade, que hoje sabemos que muitas das respostas foram dadas até pelo próprio Jesus, Deus impõe-lhe a encarnação a fim de o fazer chegar à perfeição. O espírita procura assim viver uma vida mais consciente, centrada na sua responsabilidade pessoal, na sua justiça e na solidariedade. Cada escolha ou cada ação ou atitude
é uma semente que planta para o seu próprio futuro. Enquanto filosofia, então, o Espiritismo convida-nos a meditar diariamente nos nossos atos, nas nossas intenções e, sobretudo, a refletirmos sobre os nossos pensamentos, procurando pautá-los sempre com os princípios éticos e morais, para fundamentarmos o nosso equilíbrio numa sociedade que se quer mais justa, e isso depende de cada um de nós. Nada vai mudar assim, só com o esforço individual de cada um. Enquanto religião, o Espiritismo convida-nos a viver o Evangelho de Jesus, como roteiro seguro e exemplo máximo até então trazido à humanidade. O Espiritismo, enquanto religião, é uma proposta de vivência do Evangelho. O Evangelho que Jesus nos trouxe na sua pureza e simplicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo não é mais que o Evangelho de Jesus retirado apenas aquilo que é essencial e aquilo que deixa de floreados, aquilo que depois foi preciso adaptar para que o Evangelho tradicional abraçasse várias religiões. O Espiritismo quis cunhar o seu Evangelho no sentido da simplicidade, aquilo que realmente importa para a transformação do indivíduo. Então Kardec depois ensina-nos, então, e na questão 625, esta questão de elegermos Jesus como modelo e guia, os espíritas conhecem bem, a questão 625, Livro dos Espíritos, que perguntaram qual seria o modelo, o tipo de homem mais perfeito que nós podíamos inspirar para nós, para exemplo de todos nós. E a resposta, talvez a resposta mais breve de todo o livro, é: vede Jesus. E viver o Evangelho é, então, aplicá-lo no seu dia-a-dia. É amar ao próximo como a si mesmo, é perdoar as ofensas, mesmo que às vezes isso nos custe e nos arranque os fígados, como costuma dizer, é praticar a caridade desinteressada, sem esperar que alguém venha depois dizer-nos obrigado, é cultivar a humildade, a paciência. A verdadeira religiosidade espírita manifesta-se na intimidade da nossa consciência, do nosso ser profundo. Não é somente na relação com o próximo, é também na relação conosco mesmo. Com que intenção é que nós realmente fazemos as coisas? Não há templos externos, mas sim o templo interior, onde se cultiva o amor e a transformação pessoal. O verdadeiro espírita é aquele que estuda, que se questiona, acima de tudo, aplicando o conhecimento que adquire a si mesmo, para se despojar de si, dos seus defeitos, para trazer ao de cima as suas qualidades e para se pautar na vida com os princípios do Evangelho. E posto isto, Kardec, depois de nos fomentar estas três, a ciência, a filosofia e a religião, definiu então aquilo que nós sabemos ser espírita, o nosso credo espírita. Nós também temos um credo, e então o credo seria este: acreditamos na existência de Deus, causa primeira e única de todas as coisas. Acreditamos na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, ou seja, Deus criou-nos imortais e dá-nos a reencarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Senão, cá está, porque Kardec nos convida a este questionamento: porque é que existiriam bilhões de planetas, com que finalidade? Apenas para adornar o céu? Isto parecia assim um bocadinho, ou será que nós somos assim tão egoístas que só o nosso é que é habitado? Os outros estão vazios e são ali, é como uma árvore de Natal, tem muitas bolinhas e estão todas para enfeitar. Portanto, a pluralidade dos mundos habitados é outra crença nossa, e a comunicabilidade, a inter-relação entre os espíritos. E posto isto, nós acreditamos nisto, então somos espíritas. Mas Kardec, e lá vem temos sempre diz-nos: crer nos espíritos é pouco. É necessário, antes de tudo, modificar-se para melhor.
Ou seja, ser espírita é comprometer-se com a caminhada consigo mesmo, porque esta caminhada é individual. Não depende nem de Kardec, nem da doutrina, só depende de cada um de nós, para se ser verdadeiramente espírita. E para tal, baseámos numa mensagem que eu vou ler convosco, que está, se alguém depois tem mais algumas, se alguém quiser levar, pode e leve, uma mensagem que foi escrita num livro chamado Livro da Esperança. É um livro que foi lançado pelo centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, fez-nos chegar este livro e nele tem no capítulo 70 tem esta mensagem que vos fiz chegar, que é ser espírita. E ser na profundidade, como vamos ver, na totalidade do nosso ser. E logo, no início, Emmanuel pega, portanto, este livro, o Emmanuel pega numa parte do Evangelho tradicional, o Evangelho comum a várias religiões, e depois pega numa outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois faz um comentário aos dois trechos. E é muito curioso que Emmanuel vá buscar esta parte do Evangelho, o Evangelho comum a toda a gente, uma parte que retrata a última ceia de Jesus. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. E não esqueçamos que esta mensagem é para falar sobre ser espírita. O Espírito Emmanuel a falar sobre aquilo que é ser espírita. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. É mesmo curioso Emmanuel pegar nesta parte do Evangelho em que fala das aflições. Muitos de nós, talvez a maioria, chegamos aqui aflitos. Todos nós viemos à casa espírita porque, de certa forma, trazíamos connosco alguma aflição. E o Emmanuel, para nos falar sobre o que é ser espiritismo, bem nos lembrar que no mundo tereis aflições. Então parece que não é para resolver as nossas aflições que nós estamos aqui. Mas depois dá-nos uma mensagem de esperança. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, seguindo o próprio exemplo de Jesus. Emmanuel pega então depois numa outra parte do Evangelho, e aqui já é o Evangelho segundo o Espiritismo, e diz: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pensai, refleti, pois o vosso caminho e segui a verdade. É curioso que ele mostra-nos a dificuldade, a dor, o sofrimento, mas enche-nos de esperança, porque diz que devemos ser gratos por aquilo que nos está a acontecer. Então talvez a nossa aflição seja uma chamada de atenção, um alerta para nos despertar e nos centrar no caminho para seguirmos mais seguro aquilo que é a verdade. E continua então a mensagem. Doutrina espírita, cristianismo renascente, ou seja, ser espírita é viver o Evangelho na sua pureza. Ser espírita é constituir-se de núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. É outro facto curioso, nós espíritas apregoamos muito esta nova era. E Emmanuel está-nos a dizer que ser espírita é constituir-se nesse núcleo de ação edificante. O mundo, a nova era, só chega pelo nosso esforço individual de transformação. Se nós queremos mudar alguma coisa do mundo, nós somos os primeiros a ser essa ação e essa mudança que o mundo carece. E esta é a responsabilidade de ser espírita. Fala-se no mundo de hoje como se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. Lembrando que esta mensagem foi trazida dos planos espirituais em 1964. Já correram alguns anos. Parece que estamos a falar do mundo de hoje. Mas ele diz-nos isto. O espírita é chamado à função de viga robusta, suscetível de mostrar-se que nem tudo se perdeu. Então nós somos aquela esperança que o mundo precisa.
Se o mundo está difícil, se apresenta como casa em ruína, o Espírito é chamado a ser a viga que sustenta, a mostrar que nem tudo se perdeu, que ainda vale a pena viver. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de degradação. O espírita, o verdadeiro espírita, é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho de recuperação ao organismo social. Aquela célula que tem a capacidade de mudar pelo contágio as outras células que, entretanto, estão afetadas por esse mundo que padece a falta de Jesus nos seus corações. O espírita onde surge a destruição converte-se em apelo de refazimento. Onde está algo destruído, o espírita não lamenta. O espírita é a ação que refaz. Onde estoura a indisciplina, o espírita mostra-se o esteio da ordem. Onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato o espírita por mensagem de esperança. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar do vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse vizinho espera pela chama de alguém que aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Então nós somos aquela luz que o mundo precisa. Dizia-nos o Consolador que nós somos os trabalhadores da última hora. Se o mundo está a precisar, a hora de testemunho corresponde a todos nós que nos dizemos espíritas. E foram poucos os que levantaram o braço. Eu também não levantei. Companheiro de ideal, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos abraça sem gritar. E a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é a construção do Evangelho, o Espiritismo, Evangelho revivido, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém, tal qual como Jesus fazia, abrindo os braços na sua época a todos aqueles que chegavam até si. Levantando a criatura sem rebaixar ninguém. Então convida-nos, trabalha servindo, consciente de que cada um de nós é agente de propaganda de si mesmo no trabalho de redenção humana. Nós, pelo nosso trabalho, somos o agente que divulga o Espiritismo. Não precisamos de convencer ninguém, senão pelo nosso próprio exemplo. E que não nasce da violência, e sim da verdade, do amor e do toque fraternal, do toque irmão de espírito a espírito. À vista disto, se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que já sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és, por aquilo que somos. Ser em plenitude, ser na profundidade do nosso ser e não dizer-se somente espírita. O Espiritismo surge então como esta proposta simples, com a intenção de nos focar no que é essencial. O Espiritismo vem desprovido de rituais definidos, vem desprovido de hierarquias sacerdotais ou cabalísticas, ainda que respeitando aquelas doutrinas que deles se servem, para nos comprometer com o esforço individual, com o compromisso individual para o bem comum, para o bem de todos. O Espiritismo não nos pede apenas palavras, não nos pede apenas as crenças, como dizíamos no início, mas sim e sobretudo uma transformação interior, profunda, de cada um de nós, para assumirmos então os compromissos. E o compromisso com o quê? O primeiro e grande compromisso, e esse é o maior compromisso que temos, é connosco mesmo, o autoaperfeiçoamento, que é o pilar fundamental da doutrina espírita. Não somos chamados à perfeição de forma imediata, mas sim na caminhada diária, no esforço contínuo, em direção sempre ao bem.
Como nos aconselha o Livro dos Espíritos, na questão 999, diz-nos Santo Agostinho, o homem que escreveu a Bíblia, que abraçou várias religiões e que depois nos ajudou a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a dizer assim: conhece-te a ti mesmo. Sem autoconhecimento não conseguimos identificar o que precisamos de transformar em nós. É como tentar curar uma ferida sem saber onde ela está. Então o Espiritismo compromete-nos a avaliar as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a identificar as nossas tendências negativas, como o nosso orgulho, o nosso egoísmo, onde está a nossa vaidade, onde é que nós temos impaciência, para trabalharmos e desenvolvermos aquilo que é preciso. Desenvolver aquilo que são as virtudes, a paciência, com o companheiro difícil, com o filho rebelde, a humildade, com aqueles que se mostram mais vaidosos, ou não se preocupar em ficar à frente no sentido de estar sempre por cima ou de ter razão, preferir a paz e ainda que fiquemos em silêncio, o saber calar, silenciar, o ter a tolerância, a benevolência com aqueles que não aprendem com a mesma rapidez que nós aprendemos, que não têm as qualidades que nós temos, que ainda não desenvolveram as aptidões que nós já desenvolvemos, porque não tiveram as mesmas experiências, porque são irmãos ainda mais imaturos, porque criados ou porque não têm tanta força de vontade, e termos este sentimento de compaixão e de benevolência. E este é o processo que no Espiritismo nós chamamos de reforma íntima. E Kardec deixa bem claro na definição do bom espírita, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua capacidade de transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Como tenho aplicado o Espiritismo na minha vida diária? Neste compromisso com o autoaperfeiçoamento. Que hábitos ou atitudes ainda carecem da minha atenção e do meu esforço? Um outro compromisso é o compromisso com a caridade. E este também é um slogan do Espiritismo. Fora da caridade, todos nós sabemos isto, não é? Mas às vezes está na letra, mas não está na ação. E é esta reflexão que nós queremos fazer hoje. E a caridade não se limita só às esmolas, embora ela também seja precisa. Não é só a caridade em géneros, a caridade no perdão sincero, a escuta ativa sem julgamento, a compreensão com as limitações alheias, a paciência perante a falha e os erros dos outros, o apoio silencioso, a oração, o sentimento fraterno com aqueles que sofrem, a paciência com aqueles que temos em casa, que não sendo espíritas às vezes nos desafiam. Já nem quero falar no local de trabalho, que aí o desafio é maior. Às vezes no centro espírita, um companheiro que também esteja mais desatento ou que não esteja bem naquele dia e dá-nos uma resposta mais azeda. Jesus foi para nós o modelo de caridade. Nos Evangelhos vemos a acolher os marginalizados, a consolar os aflitos, a ensinar o amor ao próximo, a si mesmo. O espírita compromete-se então com esta caridade para com os outros e também para consigo. Tenho exercido a caridade com Jesus, como Jesus ensinou em pensamentos, nas palavras e nas ações? Tenho sido indulgente e compassivo com as fraquezas do próximo? E um outro compromisso, e este é que a gente não gosta muito, é o compromisso com o estudo contínuo.
Mas ele é muito importante, caros amigos. E eu lembro aqui que a Casa Espírita tem cursos, tem formações para quem quiser aprofundar, e ele é fundamental para sustentarmos a nossa fé, para fortalecermos a nossa crença, para esclarecermos as nossas dúvidas íntimas, aquilo que se passa connosco. Que às vezes não se aprende numa vez que se vem à formação ou que se vem ao curso um dia, não se consegue aprender nessa altura. Às vezes até a resposta vem mais tarde. Amplia-nos a nossa visão sobre a espiritualidade, sobre a vida, sustenta-nos para nos momentos difíceis, cria laços fraternos para que nos possamos apoiar uns nos outros, porque às vezes achamos que nós, o que sentimos é só nosso e mais ninguém entende, e acabamos por perceber que dentro desses grupos está lá alguém que pensa ou sente o mesmo que nós sentimos, e nós que até éramos o patinho feio naquela família porque tínhamos uma sensação ou tínhamos uma vibração, ou diziam que eram coisas nossas e que não éramos compreendidos nem entendidos. Às vezes nesses grupos conseguimos criar esses laços fraternos e encontramos irmãos de caminhada que vivem os mesmos dramas e os mesmos problemas e sentem as mesmas coisas que nós, e entendemos melhor a nós, entendendo e ouvindo os outros. Então, este compromisso com o estudo. Quanto tempo tenho dedicado eu ao estudo da doutrina para me entender melhor a vida e entender melhor os outros? Tenho-me esforçado para compreender cada vez melhor os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade superior? E por fim, e não menos importante, o compromisso com a divulgação responsável. E aqui já falámos um pouco sobre esta divulgação. E apenas citaria, para não me alongar, a frase com que termina a mensagem que ireis levar para casa, que é: se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes, somente consegues renovar alguém dos teus semelhantes por aquilo que verdadeiramente és. No meu exemplo diário, os outros conseguem ler os preceitos espíritas? E depois de nos responsabilizarmos e de assumirmos estes compromissos, ou não, cada um saberá de si, cumpre-me falar, senão depois eu iria levar um puxão de orelhas, falar da alegria de ser espírita no mundo atual. Vivemos um mundo difícil, um mundo de desafios. O mundo atual apresenta-se de facto uma realidade muito transtornada, apesar dos avanços tecnológicos, do acesso rápido à informação, de muitas oportunidades materiais e conquistas. O mundo também se apresenta muito marcado por grandes desequilíbrios. São crises éticas, é o aumento da ansiedade, é o aumento da depressão, é o aumento do isolamento social, é o aumento da violência, das desigualdades, é o culto ao imediatismo, ao materialismo, ao sexismo. E neste cenário, ser espírita é uma escolha corajosa. Dizia-nos há algum tempo Raul Teixeira: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. É uma escolha corajosa, que implica viver segundo os valores espirituais e os valores morais trazidos por Jesus, que muitas vezes vão contra a corrente que dominam a sociedade. Mas apesar dos desafios, ser espírita proporciona-nos alegrias profundas, que nos sustentam a alma e que nos iluminam a vida. Saber que a vida não termina com a morte, que continuamos a viver, a amar, a evoluir, pelo menos a mim e a muitos dos meus colegas e companheiros e irmãos, traz-nos uma paz interior inesquecível. Entender que Deus é justo e que aquilo que sofremos hoje
é consequência dos erros que cometemos no passado e que a vida de hoje é uma oportunidade que a misericórdia de Deus nos concede a todos para corrigirmos e fazermos melhor aquilo que não pudemos fazer no passado e fazer nesta até alguns erros que possamos ter cometido e que hoje, à luz daquilo que sabemos agora, faz mais sentido e podemos fazer diferente. É uma oportunidade que nos deixa uma fé e uma esperança que nos faz entender que a vida vale a pena viver e que a vida é uma oportunidade única. Sendo ela única, a vida é sempre única. Nós só temos uma vida, temos várias reencarnações, mas a vida é sempre a mesma. Mas viver a vida é uma oportunidade, vida física é uma oportunidade que Deus nos dá e que é uma experiência única. E a consciência do que fizemos e o que temos hoje a capacidade de fazer diferente dá-nos uma liberdade de escolha e uma oportunidade infinita de sermos verdadeiramente felizes. A alma colhe hoje aquilo que semeou ontem, mas colherá no futuro aquilo que começar a semear hoje. Então que a nossa semente hoje comece a ser diferente. Então esta compreensão da imortalidade da alma dá-nos o sentido da justiça divina, que é igual para todos, que a todos nos irmana, que a todos nos faz igual, partindo do mesmo princípio e com a mesma oportunidade. Dá-nos sentido e propósito para a vida. Faz-nos sentir amparados e nunca só, porque temos alguém do lado de lá. Numerosa é a nossa família espiritual. Todos nós que estamos aqui hoje já nos conhecemos, embora momentaneamente não nos lembramos. Esta família, e muita que ainda está dispersa, já esteve junta. Ninguém está aqui e nada acontece por acaso. Ninguém veio para o Espiritismo porque achava que tinha que vir. Veio porque chegou a hora para ele cá estar. E isto dá-nos um sentimento de pertença. Pertencemos a um povo, a uma família. E este sentimento preenche-nos quando nós estamos sozinhos, ou quando achamos que estamos sozinhos, porque sempre temos ao nosso lado aquele que é o nosso anjo da guarda. E o Espírito sabe que nunca está só, por muito que se lhe mostre a sua provação e a sua dor. Ser espírita. Então vou concluir e dizer que no mundo atual é desafiante, mas é também libertador e profundamente gratificante. O espírita não foge do mundo, mesmo que ele se apresente difícil e tenebroso. O espírita transforma-se para transformar o mundo, através do seu exemplo de amor e de caridade, para que a nova era se faça presente, aquela era que todos desejamos. E gostaria de terminar esta palestra com uma pequena história. Eu hoje, se me alongar um bocadinho, vocês desculpem, porque na última palestra que eu fiz, que foi a minha primeira palestra, esta é a segunda, pelos vistos eu falei menos 8 minutos e levei um puxão de orelhas. Então eu agora disse, agora vou aproveitar os 8 minutos mais aquele tempo que eu tenho, portanto hoje vai ser maior um bocadinho. Estou a brincar. Estou a brincar, não. É uma história rápida, mas é uma história que suscita bem aquilo que estivemos a falar. Gostaria de partilhar então convosco a história de uma amiga e companheira espírita, a Helena, que é uma frequentadora assídua de um centro espírita em Lisboa e que trabalha como enfermeira no hospital de Lisboa. Apesar da sua rotina exaustiva, marcada por longos turnos, que ninguém sabe o que é que se passa nos hospitais, não é? Da situação difícil, ela sempre fazia questão de manter a calma naquele ambiente hostil, de urgências, em que a afluência é muito grande e o sofrimento ainda maior. Ela mantinha aquele sorriso, mantinha aquela compaixão no atendimento aos seus doentes, aos seus pacientes. Houve um dia que ela atendeu uma jovem em estado muito grave, muito desesperada, muito revoltada, com uma situação francamente difícil.
Enquanto os colegas de trabalho desistiam e diziam que era um caso perdido, a Helena sentiu que devia fazer algo, que devia fazer mais. Após o turno cansativo e longo, agitada e exausta, resolveu ir até à capela do hospital e em silêncio fez uma prece pela paciente. Regressou a casa cansada, dormiu e durante o sono foi visitado por um ser espiritual que lhe transmitiu uma mensagem de esperança a fim de que ela pudesse revelá-la. No dia seguinte voltou ao quarto da jovem e com serenidade partilhou essa mensagem, sem impor qualquer credo, sem impor qualquer crença ou religião, apenas ofereceu o seu ombro, escutou-a e deu-lhe a mensagem. E assim fez, no silêncio, diariamente. Antes de sair do hospital, dirigia-se à capela, pedia auxílio aos mentores, até que certo dia a jovem procurou-a e confidenciou-lhe: eu ia desistir da vida, mas tu, Madalena, fizeste-me acreditar que a vida tem um sentido. Mais tarde, numa conversa no Centro Espírita, Helena revelou que muitas vezes se sentia cansada, mas que jamais conseguia voltar as costas ao Evangelho que lhe sustentava a sua vida e a sua maneira de ser espírita. E que sempre que via um paciente, não olhava para ele ou para ela como um corpo doente, mas como um espírito imortal em busca de cura e de consolo. E esta é a alegria de se ser espírita, é a alegria de fazer diferente. Queridos amigos, depois de tudo que refletimos até agora, fica claro que ser espírita não é mais um título, não é uma convicção filosófica, é um compromisso conosco mesmo, com a nossa alma. O Espiritismo não nos promete uma vida sem provas, sem dores, sem dificuldades, nem privilégios para ninguém pelo facto de termos esta via de comunicação direta com o plano espiritual. Mas o Espiritismo é, como diz Bezerra de Menezes, uma religião de amor, de fraternidade e de esperança. Que sejamos instrumentos desta paz, como nos diz Francisco de Assis, instrumentos de consolo, de luz, e que no silêncio das nossas preces, das nossas ações diárias, possamos responder todos os dias a este chamado, porque fomos chamados por Jesus para estarmos aqui e para sermos no mundo a luz que o mundo precisa. Que ao sairmos daqui firmemos o nosso propósito de sermos espíritas, não por convicção intelectual, mas por vivência profunda do Evangelho. Muito obrigado pela vossa atenção e que Jesus nos abençoe sempre os propósitos de servir.